noite. Nós somos do grupo 6, Thaís, Bruna, Vitória, Pedro e Vitor Jorge. E nosso tema é o princípio da obrigatoriedade na ação penal de iniciativa pública e o acordo de não persecução penal. Então, para iniciar, a gente vai conceituar um pouco do que seria essa ação penal pública, né? Eu usei a perspectiva do Aury Lopes Júnior, né? Que ele diz que, na verdade, a ação penal pública ela é privativa do processo penal acusatório e é a satisfação de uma pretensão acusatória, que, na verdade, é um direito potestativo por meio do qual se narra um fato com aparência de delito e se solicita a atuação de um órgão jurisdicional contra uma pessoa determinada. Ela tem caráter público, via de regra, a gente vai ver que tem algumas exceções, e isso vai estar expressamente previsto, mas ela é, via de regra, pública. Ela se estabelece entre o Estado e o particular para a realização do direito penal, que é o direito material. Ela é, na verdade, autônoma e abstrata, porque ela não se confunde com o direito material, com o que ela pretende tutelar. Para que a gente possa, então, exercer, né? Para que a gente possa, não, no caso, para que possa ser possível essa ação penal, para que o Ministério Público, né, que é quem, via de regra, tem a titularidade da ação penal, é preciso observar determinadas condições. Hoje, a doutrina entende que foi necessário a adaptação dessas condições para o processo penal, que, na verdade, as condições existentes no processo civil de legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido não atendia, na verdade, ao que pretende o processo penal. Então, hoje, para que possa ser possível essa ação penal, é preciso, então, a observância de quatro condições: a punibilidade concreta, a prática de fato aparentemente criminoso, então tem que ter uma adequação, né, entre a conduta e o fato criminoso, né, um ato típico, ilícito e culpável. Eu tenho que ter a legitimidade da parte, tanto a legitimidade ativa como passiva. A legitimidade ativa, via de regra, cabe ao Ministério Público na ação penal privada, né, que não é o nosso tema aqui, mas passando rapidamente, na ação penal privada, cabe ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo. E a legitimidade passiva, então, cabe, né, àquele que praticou o injusto típico. Né? Além dessas três condições, a gente também fala da justa causa, que é, na verdade, a existência de indícios de autoria e materialidade. Então, tem que ter esse mínimo desses indícios aí para que a gente possa ingressar, então, com essa ação penal. Desculpa, para que o Ministério Público possa ingressar com essa ação penal. A gente tem também, além dessas condições, as condições específicas de procedibilidade, que é a representação ou a requisição do ministro da Justiça, né, que são em situações específicas que a gente já vai ver. A ação penal de iniciativa pública é aquela que via de regra, é a que a gente mais vê, né? Ela é de titularidade do Ministério Público e ele vai, então, exercer esse direito de ação, desde que estejam presentes as condições, né, que a gente já falou: a prática do fato aparentemente criminoso, a punibilidade concreta, a legitimidade da parte e a justa causa. Então, é de exclusividade do Ministério Público Estadual e Federal, é indisponível, ou seja, não pode o Ministério Público dispor dessa ação uma vez iniciado o processo, ele não pode desistir dessa ação. E, então, essa, de maneira geral, é a ação penal de iniciativa pública. Dentro dessa ação penal de iniciativa pública, a gente tem a incondicionada, que é quando o Ministério Público ele age de ofício, né? Então, ele propõe a ação penal de ofício, sem a demonstração de necessidade, sem a demonstração de interesse da parte. Ela é exercida através da denúncia, observados os critérios do artigo 41 do Código de Processo Penal, que são, na verdade, a denúncia ou queixa, então, conterá a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O Ministério Público ele tem um prazo de 5 ou 15 dias, dependendo se o réu ele está preso ou está em liberdade. Ele tem, então, esse prazo desde a data do recebimento do inquérito para poder propor, então, a denúncia, né? A gente tem também a ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer o quê? Que essa ação penal, ela vai se diferenciar porque precisa, na verdade, que o ofendido ou o seu representante legal faça uma representação para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Então, ele tem que demonstrar um interesse. Ela está, então, né? Ela é de iniciativa pública, mas ela está condicionada a uma espécie de autorização do ofendido, então, para que possa ser exercida. Né? A gente tem também essa ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Né? Agora, passando para a questão da ação penal ligada ao princípio da obrigatoriedade, aqui a gente entende que o Ministério Público ele tem o dever de oferecer denúncia quando essas condições forem observadas. Né? Então, ele tem essa obrigação. Por isso que essa questão do princípio, né? O princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública. Então, uma vez iniciado o processo, ele não pode desistir da ação penal que ele tem interposto. Mas há questões que há algumas situações em que há mitigação desse princípio, é isso que a gente vai ver a seguir. Então, como a Thaís apresentou, a mitigação do princípio da obrigatoriedade penal estão previstos no artigo 24 do Código de Processo Penal e o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelecem o princípio dessa obrigatoriedade da ação penal pública. Então, nós sabemos que, pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público ele está obrigado a agir e a oferecer essa denúncia. Porém, uma parcela da doutrina entende que o princípio da obrigatoriedade ele foi mitigado pelo artigo 76 da Lei 9.099, que é um dispositivo que trata justamente da transação penal. Então, como isso aconteceria? Então, o Ministério Público, ao transacionar com o autor do fato, né, lembrando que a transação penal pressupõe um acordo entre as partes, mesmo que dispondo de indícios da materialidade delitiva e da autoria, poderia abrir mão da peça acusatória. Então, dessa forma, caso o autor do fato cumpra integralmente o ajustado na transação penal, haverá uma extinção da punibilidade. Então, por esse motivo, haveria uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. O STF ele já entendeu, no julgamento de um recurso extraordinário, que o princípio da obrigatoriedade da ação penal não é absoluto, confirmando assim, né, um entendimento favorável a essa corrente doutrinária. Então, eu vou introduzir brevemente agora para os meus colegas a questão do acordo de não persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal é um acordo que ele é celebrado entre o Ministério Público e o investigado e que será homologado pelo juiz. Então, se trata de uma medida despenalizadora criada pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, sendo um instrumento que privilegia a justiça penal negociada. Então, esse acordo ele gerou muitas discussões na doutrina, discussões que nós vamos abordar, né, mais à frente pelo Vitor, porque ele amplia consideravelmente as possibilidades de que o investigado realize um acordo com o Ministério Público, antes mesmo do oferecimento da denúncia. Então, a celebração do acordo ele não gera reincidência nem maus antecedentes, conforme o parágrafo 12º do artigo 28A, que fala o seguinte: a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão na certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º deste artigo. Então, caso o juiz ele não homologue o acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, caberá recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Dando continuidade, porque a Vitória começou a falar, uma vez aberto, instruído e concluído o inquérito policial ou procedimento investigatório do MP,
o Ministério Público deve decidir entre denunciar, pedir mais diligências ou ordenar o arquivamento. E é nesse ponto que chega a inovação trazida pela Lei 13.969 de 64 de 2019, que é o acordo de não persecução penal, que ele poderá ser proposto pelo Ministério Público e aceito ou não pelo imputado. O tema vai ser tratado no artigo 28A do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, sendo o caso de arquivamento e tendo investigado e confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. E aí, nos incisos, eles trazem essas condições. Alguns autores, como o Auri Lopes Júnior, entendem que preenchidos os requisitos legais, o acordo vai ser um direito subjetivo do imputado. Mas tem divergência na doutrina, porque alguns autores acham que, na verdade, é mais um poder do Ministério Público do que um direito subjetivo do imputado. Isso acontece porque, como a Vitória já explicou, uma vez formalizado o acordo e cumpridas as condições estabelecidas, vai ser extinta a punibilidade, não gerando reincidência ou maus antecedentes, né? O que fica é o registro apenas para fim de impedir um novo acordo no prazo de 5 anos, que é o que dispõe o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 28A. Para haver o acordo de não persecução penal, devem ser preenchidos alguns requisitos. E aí a gente tem, primeiro, os requisitos cumulativos, que não deve ser um caso de arquivamento, devendo estar presentes as condições de admissibilidade da acusação, então tem que ter viabilidade acusatória. O imputado ele deve confessar formal e circunstancialmente a prática do crime. E essa confissão pode ser feita tanto na investigação ou mesmo na realização do acordo. O crime praticado tem que ter a pena mínima inferior a 4 anos e ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. E para a aferição dessa pena, tem que se levar em consideração as causas de aumento e de redução, porque o que se busca é a pena mínima combinada. E o acordo e suas condições, eles devem ser suficientes para a reprovação e prevenção do crime. Então, tem que ser um acordo que comporte ali esse tamanho, essa importância do crime. Também há algumas causas impeditivas do acordo, que quando acontecem essas causas não poderá ocorrer o acordo, a proposta do acordo, e elas têm natureza alternativa, ou seja, basta a existência de uma dessas causas para não ter o cabimento do acordo. E o artigo traz que não pode ser um acordo proposto quando for cabível a transação penal, porque a transação penal é uma proposta que é um antecedente e ela prevalece porque ela é mais benéfica ao imputado. Quando as circunstâncias pessoais do imputado não recomendarem, também não vai ser cabível acordo. Por exemplo, o imputado é reincidente ou tem provas que comprovam ser uma conduta criminosa habitual. Nesses casos, em tese, não será cabível a proposta de acordo. O imputado ele não pode ter se beneficiado nos últimos 5 anos antes do crime, nos 5 anos anteriores ao crime, de acordos de não persecução penal, de transação penal ou de suspensão condicional do processo. E ainda que a pena mínima do crime praticado seja inferior a 4 anos, não vai caber acordo quando se tratar de um crime de violência doméstica ou familiar, ou quando o crime praticado constitui violência de gênero. E aí nós também temos as condições a serem acordadas, que o Ministério Público vai propor. E elas são alternativas, mas também podem ser acumuladas. Então, o Ministério Público pode propor para o imputado a reparação do dano ou a restituição do objeto à vítima, salvo caso de impossibilidade, a renúncia de bens e direitos que sejam instrumentos, produtos diretos ou adquiridos com o provento da infração, e esses bens vão ser indicados pelo Ministério Público, e aí alguns autores falam que por ser um acordo, portanto, em tese um negócio bilateral, o imputado poderia se negar a entregar alguns bens ou propor outros bens, mas isso ainda cabe de discussão. O Ministério Público também pode propor a prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo tempo correspondente ao da pena mínima combinada ao delito, que será reduzida de 1 a 2 terços conforme a negociação com o Ministério Público, o imputado. Também pode propor o pagamento de prestação pecuniária, que preferencialmente será revertido à entidade pública ou de interesse social, que tenha como função proteger os bens jurídicos iguais ou semelhantes aos atingidos pelo delito. E aí tem uma última abertura, que é cumprir, por prazo a ser negociado e determinado, outra comissão indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível ao crime imputado. Que fica aí uma abertura ao Ministério Público de apresentar alguma outra comissão
ia depender do caso concreto que o imputado teria que cumprir, e vai caber ao imputado aceitar ou não esse acordo. Bom, gente, agora a gente vai falar do procedimento do acordo de não persecução penal. Só para constar, eu dividi um fluxograma desse procedimento em 3 slides, atrelando a cada um dos seus possíveis andamentos os dispositivos aplicáveis. Bom, primeiro, verificado se são cumpridos, são atendidos os requisitos para firmar o acordo. E aí a gente pergunta, preenche os requisitos do acordo? Se não, o Ministério Público vai identificar a vedação e em seguida vai oferecer a denúncia. Mas se sim, então o Ministério Público ele vai formalizar o termo de não persecução penal, em seguida submeter a apreciação judicial em audiência. E se pergunta, o juiz homologa o acordo? Então, se sim, por enquanto, se não, por enquanto se entende que deve ser aplicado analogicamente o artigo 28, que se encontra vigente. Então, assim, o juiz ele vai mandar os autos para o Procurador-Geral de Justiça para que ele reformule a proposta de acordo e, caso o investigado concorde, ou para que ele ofereça a denúncia, né? Mas, se ele homologa o acordo, se sim, então ele devolve os autos para o Ministério Público e, então, ele vai começar a fiscalizar o cumprimento do acordo. E a gente pergunta, o acordo foi cumprido? Então, se não, o que vai acontecer? O Ministério Público ele vai comunicar primeiro a vítima, depois vai comunicar o juiz, para que seja homologada a rescisão do acordo. Em seguida, vai oferecer a denúncia. Mas se sim, se o acordo foi cumprido, então o Ministério Público simplesmente vai comunicar ao juiz para que ele, então, decrete a extinção da punibilidade, dando origem ao arquivamento. Bom, agora eu vou falar de diferenças entre o acordo de não persecução penal, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Vou começar pelo acordo de não persecução penal. Então, a previsão legal é o artigo 28A do Código de Processo Penal, e o conceito é o acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual o réu aceita cumprir, conforme fixar o Ministério Público, uma ou mais condições previstas no artigo 28A, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do Código de Processo Penal. Quando cabe o acordo de não persecução penal? Quando não for o caso de arquivamento e ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, sendo consideradas aí para aferição dessa pena mínima combinada à infração penal as causas de aumento e diminuição de pena. Quando não for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei, quando não for investigado reincidente ou não haver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Quando não ter sido investigado e beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, ou quando não se tratar de infração penal praticada no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí as consequências do acordo de não persecução penal é que não é ajuizado o processo e ocorre a extinção da punibilidade. E também inclui-se a sanção no registro de antecedentes do investigado, a fim de impedir que, no prazo de 5 anos, o investigado seja beneficiado do acordo de não persecução penal novamente. Então, vamos para a transação penal, ela que está prevista no artigo 76 da Lei 9.099, de 95, e se conceitua como um acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual o réu aceita cumprir antecipadamente
uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. Quando ela cabe? Quando não ter sido réu condenado pela prática de infração penal, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Quando não ter sido réu beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos, e quando os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, bem como seus motivos e circunstâncias para a prática da infração penal, indicarem ser necessária e suficiente a adoção da transação penal. E aí temos como consequências que o processo é arquivado e ocorre a extinção da punibilidade, e que inclui-se a sanção no registro de antecedentes do réu a fim de impedir que, no prazo de 5 anos, o réu seja beneficiado de transação penal novamente. E, em terceiro lugar, a suspensão condicional do processo, ela está prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, e que se conceitua como um acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual o réu aceita cumprir, conforme fixar o juiz, uma ou mais das condições previstas no artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Quando ela cabe? Quando for o caso de infração penal em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, prevista ou não na Lei 9.099 de 95, quando o réu não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado pela prática de outra infração penal, ou quando estar presentes os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, chamada também sursi, os quais estão previstos no artigo 77, incisos 1, 2, 3 do Código Penal. E a suspensão condicional do processo tem como consequências que o processo é suspenso por um prazo entre 2 e 4 anos, e caso não seja revogada a suspensão condicional do processo, ocorre a extinção da punibilidade. E a outra consequência é que não se inclui a sanção no registro de antecedentes do réu. Obrigado, Pedro, por passar. Então, gente, para encerrar nossa apresentação, nosso trabalho do tema, eu vou apresentar algumas críticas de alguns autores. Claro que os outros representantes já pincelaram, né, algumas críticas, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho de críticas que esse acordo está sofrendo, que como é um acordo muito novo, veio com um pacote anticrime há muito pouco tempo, então já tem alguns termos aí sob discussão. A crítica que eu vejo mais, que nós vimos mais nas nossas pesquisas, foi da questão de um dos requisitos ser a confissão circunstanciada e formalizada, se eu não me engano, prevista ali. Que isso, você fazer com que o réu confesse um fato delituoso sem poder apresentar a sua versão, ela pode ferir o princípio da presunção de inocência, né, um duplo pro réu daquele acusado, porque e se for um acusado que às vezes não tem uma conjunto probatório tão forte, ou tem outras provas a apresentar, então ele ser orientado no sentido de confessar prematuramente, sem ser ouvida a sua palavra em juízo, pode representar uma quebra nesse princípio, e também o princípio da vedação à autoincriminação, que é o réu estaria produzindo provas contra si mesmo, né? Não é para questões de uma sentença criminal condenatória. A gente viu que o acordo, as condições impostas ao acordo não têm essa natureza, mas é uma autoincriminação. Ele está confessando algo que foi imputado a ele e não foi ainda averiguado em juízo, pelo contraditório, ampla defesa, etc. Foi só naquela fase inquisitorial, que a gente já viu em aula, que não tem nem caráter de prova o que se produz ali, né? Tudo peças de informação. Outra coisa também é a alta discricionalidade do MP. Isso aqui eu posso citar vários pontos, vou citar alguns só, que é o MP quem vai elaborar o acordo, quem vai checar se os requisitos estão sendo elaborados. Um desses requisitos, como acho que a Bruna foi quem comentou, eu vou ler aqui do parágrafo 2º, inciso 2º. O acordo não será oferecido, né, ofertado, se o investigado for reincidente ou se houverem elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.
Ou seja, o que é uma infração penal insignificante? Vai ser o MP que vai determinar isso, que vai olhar o caso, vai olhar o réu e vai falar, essa é uma conduta criminal antecedente, mas é insignificante. Essa aqui já não é. Não tem uma legalidade aí estrita, como se tem no direito penal material. Não tem uma definição disso. É um termo legal um tanto quanto vago. Fica a cargo do MP fechar essa definição aí. Tem a questão também, que já foi falado aqui, que o MP poderá oferecer, que não se sabe ainda se é um direito subjetivo do réu, se ele cumprindo os requisitos, o Ministério Público tem que oferecer, ou se é uma possibilidade do Ministério Público, ele vai oferecer, se for oportuno. O acordo de não persecução penal ele não é abarcado pela obrigatoriedade que a ação penal pública é. Então, não, é uma questão em aberto aí ainda. Outra questão é quanto, não mais ao MP, mas quanto ao juiz. A participação do juiz nesse processo. A gente viu que o juiz, ao longo desse trabalho, ele pode até homologar o acordo ou não homologá-lo, achar ele insuficiente, achar as condições impostas insuficientes e tal. Além dessa questão estrita, né, da legalidade, dos requisitos e tal, ele tem também uma certa discricionalidade aí. E é um juiz que ele não viu, não tomou par do caso, não conhece aquele caso. Então, é uma questão aí que fica a se pensar também. É semelhante que o professor falou sobre o juiz, ele requerer diligências durante o processo. Quem requer diligências é o Ministério Público, a acusação, não é o juiz que tem que o juiz tem que se manter imparcial, né? Voltando aí aos princípios, tem que ter uma imparcialidade desse juiz. Ele não pode julgar, ver o processo e julgar, não, essas condições aqui são muito brandas, não são pesadas o bastante para coibir a criminalidade, para fazer esse réu pagar pela sua infração. Então, essa interferência excessiva do juiz poderia significar uma dobra aí, um gargalo no sistema acusatório, né, de que o juiz permaneceria imparcial a todo momento. E tem também a omissão legal sobre os investigados hipossuficientes, né, que não tem uma defesa adequada. Porque como é que você vai garantir? Uma coisa é você garantir o MP com um réu, com um advogado muito bom que sabe daquela questão, e mesmo assim já tem uma quase que superioridade do MP ali, né? Porque é ele que está redigindo o acordo. No final do dia, é ele que vai impor as condições, é ele que vai escolher as condições a serem impostas. Então, imagina você tem um réu hipossuficiente, com uma defesa deficitária, um réu que está pela Defensoria Pública, por exemplo. Será que ele vai ter aquela orientação do que deve ser feito mesmo? Ou ele vai entrar no acordo, vai confessar um crime sem uma orientação adequada para tal, sem ter um custo-benefício naquele negócio jurídico que ele está exercendo com o MP, né? Então, isso também é uma preocupação. E acho que é isso que eu tenho a falar. Se vocês não tiverem mais alguma coisa, a gente encerra aí.